Nossas exposições do livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos estudar a porção que se encontra no capítulo 9, dos versículos 1 ao 6. E eu vou pedir para que vocês, como nós temos feito de costume, me ajudem na leitura do texto bíblico. Eclesiastes, capítulo 9, dos versículos 1 ao 6. Eu vou começar fazendo a leitura e eu peço que vocês leiam o versículo seguinte, até que nós terminemos toda essa porção das Escrituras. Eclesiastes capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso. Que os justos... perdão, meus irmãos. Nós tratamos isso aqui, é a partir do versículo 7 em diante. Eclesiastes capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 10. Diz assim: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se alegra das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a refletir, sim, que os nossos dias estão contados e escritos pelo Senhor. Contudo, ajuda-nos a lembrar que nós estamos vivos hoje, e o Senhor deseja e se agrada e aprova que nós desfrutemos das dádivas, dos prazeres e alegrias terrenas que o Senhor nos dá como recompensa pela obediência dos teus filhos. Ser conosco, ilumina nossa mente, faze com que a tua palavra nos edifique, nos corrija, nos encoraje e nos conforme com Cristo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, outro dia, a Josi, ela fez um doce de leite lá em casa. Eu vou pedir para alguém pegar um pouco de água para mim, por favor. E o Samuel, depois que ele experimentou o doce de leite, ele fez o seguinte comentário: Mamãe, o doce ficou excelente, mas eu acho que a senhora exagerou um pouquinho no açúcar. Porque quando a gente come, dá uma impressão de salgado. Assim, um comentário muito pertinente, né? Mas brincadeiras à parte, isso me fez pensar que a vida também é assim. Em alguns momentos, a vida, ela é doce, mas tem outros momentos que essa mesma vida, ela é extremamente amarga, salgada. Não é à toa que o pregador nos diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Enfim, a vida, ela é amarga, mas ela também é doce. No livro de Eclesiastes, meus irmãos, o pregador, ele recorrentemente, desde o princípio, ele nos tem falado a respeito das vaidades dessa vida. Como a dor, as injustiças, o sofrimento, o luto. Mas ele também tem falado para nós recorrentemente a respeito da alegria. Alegria que nos são dadas, obrigado, seu Levi, como dádivas de Deus. E no nosso texto de hoje, o pregador, ele nos diz que, porque os nossos dias estão contados, nós devemos aproveitar o máximo as alegrias e os prazeres santos dessa vida, à luz da eternidade. Se nós mantivermos os nossos olhos no eterno, em Deus, nós seremos livres para experimentar verdadeiramente
cada um dos prazeres que Deus designou, aprovou, se agrada que nós desfrutemos, sem jamais nos tornarmos escravos de nenhum deles. Por isso, o que eu espero poder fazer essa noite é demonstrar que porque a vida é sim doce, mas também amarga, em Cristo, nós devemos desfrutar dos seus deleites, das doçuras da vida, enquanto nós estamos vivos. Então o que eu quero fazer? Demonstrar que, porque a vida é doce, mas também amarga, em Cristo, nós devemos desfrutar das doçuras da vida, enquanto nós estamos vivos. E para nossa reflexão, o tema deste sermão é desfrute as doçuras da vida. Desfrute das doçuras da vida. E para nós desfrutarmos das doçuras da vida, primeiro nós precisamos saber que Deus já se agrada no nosso santo prazer. Deus já se agrada quando o nosso prazer é santo diante da sua presença. Versículo 7 diz assim: vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. Meus queridos, como eu disse, desde o princípio de Eclesiastes, o pregador, ele tem dito que a vida debaixo do sol é correr atrás do vento, é vaidade. Mas também em diversas ocasiões, ele tem dito que a vida é desfrutar de prazeres e de alegrias. Mas, infelizmente, dentro da tradição cristã, sempre houve, e ainda há, uma tendência asceta, que pensa que a verdadeira espiritualidade, que a espiritualidade elevada, é a ausência de prazer. Em vez de olhar para a verdadeira espiritualidade como alegria e ação de graças ao Deus que nos abençoou com muitos prazeres santos. O pregador, neste trecho, ele vai nos ajudar a entender que desfrutar das alegrias santas que Deus nos deu faz parte da verdadeira espiritualidade cristã. E é interessante que essas instruções do pregador para nós desfrutarmos das felicidades deste mundo, elas parecem contradizer tudo aquilo que ele diz sobre a frustração da vida debaixo do sol. Nada faz sentido. Tudo é perda de tempo, ele diz em outros lugares. O mundo é injusto. E aí de repente ele diz, seja feliz. É por isso que alguns estudiosos, eles acreditam que o pregador aqui, ele está sarcasticamente nos dizendo para nós vivermos segundo a filosofia pagã, carpe diem, aproveite a vida. Já que a vida é curta e nós vamos sofrer nela, aproveite o dia sem pensar no amanhã. Ou nas palavras do apóstolo Paulo, ditas àqueles que desprezavam a ressurreição, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eu particularmente discordo desses intérpretes. Eu acredito que essas passagens de alegria, elas nos oferecem uma perspectiva equilibrada da vida. Se o pregador ele tem muito a nos dizer a respeito de uma vida debaixo do sol e dos seus sofrimentos, ele também tem muito a nos dizer sobre a alegria que Deus designou para aqueles que temem o seu nome. É assim que a vida realmente é, meus irmãos. Ela é amarga, mas essa mesma vida em outros momentos é doce. E sem a consciência de que nós vamos experimentar ambos os gostos, nós jamais viveremos a vida como ela deve ser vivida. Porque nós vamos querer um e evitar o outro. E não pode ser assim. Pensando na minha própria vida, eu consigo me lembrar de diversos momentos assim. A vida para mim, por exemplo, foi amarga. E eu me lembro do dia, do momento, da circunstância em que eu me vi escravo do pecado e a minha alma sentiu todo o peso da ira e da condenação de Deus sobre mim. Mas poucos dias depois a vida foi doce, quando Deus me disse que já não havia mais condenação e que para a liberdade de Cristo havia me libertado. No momento a vida foi amarga quando, por causa do meu pecado, a Josi e eu nos separamos.
Mas depois ela foi doce quando o Senhor começou a nos reconciliar. A vida foi amarga quando durante esse processo de reconciliação nós tivemos que lidar com as feridas abertas, as dores, as desconfianças. Mas a vida foi doce quando ela concebeu do Davi e Deus disse que ele era a promessa de reconciliação na nossa história. A vida foi amarga quando eu fui chamado de endemoniado por denunciar o pecado de alguns supostos crentes. Mas a vida foi doce quando a Carol nasceu e consolou meu coração nesses dias de amargura. A vida foi amarga quando o médico me disse que o Samuel poderia não resistir às próximas horas. Mas a vida foi doce quando 10 dias depois eu saí com ele da UTI sem nenhuma sequela. Eu acredito que esses poucos exemplos bastam para mostrar que a nossa vida é assim. Há momentos de amargura e há momentos de doçura. E nós precisamos aprender a sabedoria do pregador para viver ambos e experimentar ambos os sabores. Agora, uma coisa importante, ao se notar quando o pregador fala dessas passagens de alegria, para desfrutarmos o prazer, é que ele sempre coloca Deus no centro de tudo isso. Os prazeres provêm da mão de Deus, ele disse lá em 2:24. Ele também disse que são dádivas de Deus para o homem, lá em 3:13. E aqui ele diz que esses prazeres são a porção que Deus designou para nós, enquanto nós vivemos sobre a face da terra. O pregador pode sim estar frustrado com os males deste mundo, mas ainda ele é capaz de reconhecer que as alegrias terrenas são dádivas que Deus se agrada em dar aos seus. Deus já de antemão se agrada das suas obras. E longe de ser um incentivo à luxúria, isso aqui é um encorajamento aos santos, aos sábios, que se afligem por causa das dificuldades neste mundo. Um encorajamento para que aproveitem as alegrias que Deus lhes concede nessa vida, sem nenhuma culpa e sem nenhum medo. O pregador diz: vai, pois come a sua comida, bebe o seu vinho. Mas vejam, meus irmãos, não comam as suas refeições com pressa. Não engulam mais a comida como animais. Pais, aprendam isso e então ensinem aos seus filhos. Deus não nos fez de tal modo que nós apenas precisemos da comida para viver. Mas Ele também nos fez de modo que nós podemos nos alegrar nela. Nós podemos e devemos nos deliciar nos aromas, nos sabores, inclusive beber gostosamente o vinho. Ainda que muitos crentes torcem o nariz e repreendem Deus, dizendo que essa passagem não deveria estar nas Escrituras. Senhor, como é que o Senhor diz para a gente beber gostosamente o vinho? E por que é que a gente faz isso? Porque nós estamos mais inclinados a ouvir a nossa cultura do que a palavra de Deus. Porque a nossa cultura decretou que qualquer tipo de consumo de bebida alcoólica é pecaminoso e perverso. Mas Deus diz, conforme nós lemos na nossa liturgia, que Deus faz a relva crescer para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o vinho que alegra o coração do homem. Diz a palavra inspirada e infalível. Quando a gente olha para as Escrituras, o vinho, quando não está associado à embriaguez, ele sempre está ligado à alegria, a prazeres e à felicidade. Deus dá o vinho que alegra o coração do homem. Meus irmãos, em Israel o vinho era a bebida predileta, favorita. Em outros países pode ser o café, pode ser o chá, pode ser a cerveja.
Para Lutero, que nós tanto admiramos, não tinha felicidade sem cerveja. O ponto não é que nós devemos necessariamente beber vinho, mas é que nós devemos aprender a receber gostosamente todas as coisas que Deus nos dá para o nosso deleite nessa vida. E o vinho é uma delas. Vocês já pararam para pensar que por causa da nossa cultura, nós até trocamos um dos elementos da ceia? Ao invés de nós usarmos o vinho, como é usado nas Escrituras, nós usamos o suco de uva. Por quê? Porque nós nos recusamos a acreditar que, como homens e mulheres santos, nascidos de novo, nós nos recusamos a crer que nós podemos ter algum tipo de prazer sem nos deixar dominar pelo pecado. E nós nos esquecemos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Inclusive para comer a nossa comida e beber gostosamente o nosso vinho. Então o texto continua e o pregador diz: Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Das obras de quem? Dos justos e dos sábios, que ele mencionou logo aqui no início desse bloco em 9:1. Meus irmãos, Deus aprova o modo como os justos e os sábios, isto é, aqueles que temem a Deus, que vivem à luz da eternidade e que conduzem os seus caminhos se conformando com a palavra revelada, Deus se agrada como eles reconhecem que as alegrias não são prazeres pecaminosos, mas são dádivas santas que Deus deu para nós desfrutarmos. Deus aprova, Deus já se agrada quando nós desfrutamos daquilo que Ele nos deu para a nossa alegria. E o Senhor aprova os que desfrutam sem culpa desses prazeres e de forma santa, porque os santos, como nos ensina Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus, para a glória do Senhor. E aqui eu quero deixar uma aplicação para as nossas vidas. Meus irmãos, não sejamos nem hedonistas e nem ascetas. Hedonistas são aquelas pessoas que pensam que o sentido da vida é desfrutar de prazer e fugir de qualquer forma de angústia e de sofrimento. Os hedonistas, eles se entregam à imoralidade, se divorciam quando não estão mais felizes, fogem de compromissos que lhe roubam prazeres, são consumistas porque acreditam que ter é ser feliz, são materialistas, dedicando a sua vida toda, o seu esforço, os seus esforços, o seu tempo, os seus recursos para conquistar sucesso e realização neste mundo. E por isso eles são avarentos para com Deus, sem qualquer tempo para se dedicar ao serviço do reino do Senhor. E então, eles estão sempre ocupados demais, edificando o seu próprio reino. E eles acreditam piamente que estão sendo abençoados por Deus porque estão alcançando prosperidade financeira. Mas ignoram o fato que prosperidade financeira é a única coisa que eles vão receber de Deus. E mais nada. Por isso, meus queridos, essas pessoas serão pobres e miseráveis na eternidade. É por isso que eu vos encorajo, não sejam hedonistas. Porque como nos explica o apóstolo João, lá em 1 João 2, ele vai dizer, se o amor do mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o irmão do Senhor Jesus, Tiago, em 4:4 vai nos dizer, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não sejamos hedonistas, porque isso seria tornar-se inimigo do Senhor. Por outro lado, isso não significa que nós devemos nos tornar ascetas. Pessoas que acham que desfrutar de qualquer tipo de prazer, de boa música, de boa comida, do dinheiro, ou da beleza, ou do conforto, é pecado ou um tipo de vida espiritual inferior.
Deus quer que os seus filhos na terra comam a sua comida e bebam gostosamente do vinho que Ele nos deu. Deus quer que dentro dos limites e das bênçãos do casamento, homens e mulheres santas tenham prazer na vida com a mulher e com o marido com que ama. Deus quer que nós apreciemos boa comida, boa música, e não se enganem achando que boa música é só música cristã. Não, Ele quer que nós apreciemos boas bebidas, sejam elas alcoólicas ou não, mas que o façamos de modo que o glorifique, que o santifique. Deus quer que nós usemos o salário dos nossos trabalhos para nos alegrarmos com a nossa família. E todos esses prazeres legítimos que o Senhor designou para nós. Porém, meus irmãos, Ele quer que nós tenhamos prazer e desfrutemos dessas doçuras da vida dentro dos limites que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. E não como os infiéis costumam fazer. Ele quer que quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, faça para a glória de Deus. Não sejam hedonistas, mas também não sejamos ascetas. Antes, aprendamos a desfrutar de forma santa de todas as doçuras que Deus determinou para nós. Deus quer que nós desfrutemos das doçuras da vida, porque Ele já se agrada do nosso santo prazer. Deus se alegra nisso. Segundo, os prazeres santos, eles são a nossa recompensa debaixo do sol. Enquanto nós vivemos aqui, as alegrias deste mundo, aquelas estabelecidas e ordenadas por Deus, são a nossa porção neste mundo. Quais são os tipos de prazeres que Deus deu ao seu povo? O pregador menciona pelo menos 3. O primeiro foi a satisfação. Devemos comer a nossa comida, mas também não somente comer a nossa comida, mas saborear o alimento. Beber gostosamente do nosso vinho. Isso mesmo, do vinho. E com os corações cheios de alegria em Deus. Sem qualquer culpa, meus queridos. Sem qualquer culpa. Louvando a Deus e dando graças, porque foi Ele mesmo que nos deu estes presentes. Mas o interessante é que a festa da alegria do Senhor continua no versículo 8. E aí Ele nos fala de um outro prazer, o prazer da beleza e do entretenimento. Versículo 8 fala assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. No Antigo Oriente Próximo, roupas brancas, elas eram as roupas de festa. Eram as roupas vestidas pelos heróis de guerra nos dias de procissão triunfal. Eram as roupas que os escravos usavam nos dias que eles recebiam a sua liberdade. Eram as roupas que os sacerdotes usavam no dia de festa na nação de Israel. Em termos contemporâneos, é como se o pregador estivesse dizendo para nós homens: coloquem o seu smoking, o seu melhor terno. E vocês, mulheres, coloquem o seu vestido de gala e se preparem para uma noite inteira de festa e de alegria. É como se Deus estivesse dizendo isso para nós. E isso também é especialmente verdade para nós homens. Muitos homens acham que se vestir bem é vaidade humana. E daí eles se recusam a desfrutar do prazer da boa aparência. E isso, meus irmãos, não tem nada a ver com a vaidade mundana de gastar tolamente o nosso dinheiro com roupas, com maquiagens e calçados, enquanto as contas ficam sem pagar dentro de casa. Nada disso. A instrução é sobre nós planejarmos, tirar uma parte dos nossos rendimentos para que nós possamos viver de forma bela, de forma santa e de nos entretermos de modo santo. Não é por acaso que quando Deus ordenou ao povo de Israel que fizesse as roupas dos sacerdotes, Deus disse o seguinte: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão,
para glória e ornamento. As vestes dos sacerdotes deveriam ser glória de Deus e ornamento, beleza de Deus. Mas pastor, talvez alguém diga, eu não sou sacerdote, eu não preciso me vestir com glória e ornamento. Talvez você não seja vocacionado para o ministério, ou talvez seja e nem saiba ainda. Mas a Bíblia afirma que todos os crentes em Cristo, eles são raça eleita para exercer um sacerdócio real. Todo crente em Cristo é um sacerdote chamado para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É por isso que as nossas vestes como sacerdotes reais, elas devem ser sim para a glória de Deus e para manifestar a beleza da santidade de Deus. E aqui há uma aplicação importante para as nossas vidas. Se Deus é o nosso alfaiate, e segundo as Escrituras Ele é, então nós devemos nos vestir como Ele ordena, como Ele quer que nós nos vistamos. Homens, as nossas vestes, a nossa aparência. Jovens, ouçam isso com atenção, principalmente os meninos, que quando chegam nessa fase chamada adolescência, às vezes se comportam como ogros. As nossas vestes e a nossa aparência, homens, maridos, as vestes dos nossos filhos, das nossas filhas e das nossas esposas, a aparência deles deve refletir a glória e a beleza da santidade de Deus. Mulheres, agora eu quero falar com vocês de uma forma muito séria, porém piedosa, santa. As roupas que vocês usam precisam refletir a santidade de Deus. É por isso que meninas não devem se vestir como meninos. Eu fico tão triste quando eu vejo uma menina, uma jovem, que se eu pegar a roupa dela e colocar no menino, não faz diferença nenhuma. Há distinção. Isso deve ser manifestado, isso revela a nossa fé, no que nós cremos, como nós pensamos. Mulheres, por favor, me ouçam. E reflitam com seriedade no que eu vou dizer. Não é santo que mulheres que devem refletir a beleza da santidade de Deus usem blusas, usem calças, seja jeans ou não, ou qualquer outra peça de roupa que seja justa no seu corpo, com decotes profundos, com transparências desnecessárias. E mais, isso se aplica aos trajes femininos de praia, aos trajes que se usa na academia. Simplesmente pense nisso. Você, e eu não estou dizendo que a academia é ruim, eu faço academia, é necessário isso, mas você consegue pensar uma mulher cristã indo para a academia com aquelas roupas coladas, marcando o corpo, com um shortinho, e vir com essa roupa para a igreja? Não, porque ela vai sentir vergonha. Não é o local que nos faz santo, é o Espírito de Deus que habita em nós. Vistam-se com beleza. E eu não estou falando para se vestirem como um tijolo, eu estou falando para serem femininas, para serem elegantes, para serem belas. Mas não usem roupas que despertam a lascívia de corações perversos e que servem de pedra de tropeço para homens santos. Não usem calças justas, não usem roupas decotadas, é desnecessário. A única coisa que justifica isso é a vaidade do nosso próprio coração. Meus irmãos, Deus quer que nós desfrutemos do prazer de vestirmos roupas alvas, santas, belas, que revelam a glória de Deus. Mas de modo que isso nem promova o escândalo na igreja, nem estimule a lascívia de corações malignos e nem permita que nós nos conformemos com este mundo. Mas o Correletes, ele prossegue e ele chega a falar
que neste desfrutar de prazeres, nós deveríamos até usar bons perfumes. Ele diz: jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Ungir a cabeça de alguém com óleo significava derramar algum produto muito cheiroso, uma fragrância sobre a cabeça de alguém, como uma parte importante na preparação para uma festa. Lembra do Salmo 23? Antes da festa começar, o Senhor derrama sobre a cabeça daquele homem o óleo e o unge. É isso. Não apenas o prazer de ter uma boa aparência, mas também de cheirar bem, especialmente naqueles climas quentes do Antigo Oriente. Comer com prazer, ter uma boa aparência e cheirar bem são prazeres que Deus aprova que nós desfrutemos. Na sequência, o pregador vai falar de outro prazer, do prazer do companheirismo. Versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas. Aqui, muito provavelmente, o pregador ele estava pensando no jardim do Éden, onde Deus fez a mulher como auxiliadora idônea para o homem, a fim de que ambos se tornassem uma só carne. E aqui é importante frisar que o pregador ele não está falando de qualquer tipo de prazer com qualquer homem ou mulher que se goste. Não, ele está pensando no contexto do casamento. Basta lembrarmos que ele está falando para homens e mulheres sábias e santos que temem ao Senhor. O pregador ele está falando que desfrutar do companheirismo do marido e da esposa e ter prazer na intimidade de uma só carne é verdadeira espiritualidade que Deus se agrada e aprova. Meus queridos, o casamento também é uma dádiva de Deus para os homens e é uma solução para acabar com a vida de solidão. As delícias da vida conjugal são presentes que devem ser usufruídos abundantemente. Amor e alegria andam de mãos dadas nas Escrituras. E aqui, homens, mais uma vez, o pregador fala conosco. Há uma exortação prática para os maridos, para os homens casados. Cada marido, ele é chamado a ter prazer e alegria na companhia da sua esposa. O que implica dizer oferecer prazer e alegria à sua esposa. A esposa que nós devemos gozar é também a esposa que nós devemos amar. Isso significa, homens, passar tempo juntos. Isso significa ajudar-se mutuamente nas responsabilidades comuns do lar, como na educação e na criação dos filhos, especialmente nos primeiros e exaustivos meses de vida das crianças. Não é o dever de um. Percebam, é o nosso dever desfrutar da presença das nossas esposas e oferecer-lhes prazer na nossa presença. Isso significa que em meio às exigências da vida, eu e cada um de vocês, homens casados, precisamos separar tempo para ter prazer e oferecer prazer às nossas esposas. E tenha certeza de que não somente você, mas que também a sua esposa tenha prazer na sua presença. Sim. Honre-a, valorize-a, tanto na intimidade, da privacidade do lar, como também publicamente. Que as suas palavras no interior da sua casa faça com que ela saiba o quanto você a aprecia, o quanto você a admira, o quanto você a quer bem. Mas que as suas palavras públicas façam com que todos saibam o quão preciosa ela é para você. Assim como Cristo fez publicamente conhecido o amor e o apreço dele pela noiva dele. Mas também há uma aplicação geral para ambos, maridos e esposas. E a aplicação é essa: ame a sua esposa, ame o seu marido, mesmo que nesse exato momento esteja difícil deleitar-se nele ou nela. Deus quer que nós tenhamos prazer na companhia dos nossos cônjuges,
Mas nós sabemos que por causa do pecado, há momentos que isso não é fácil. Não é. É por isso que nós precisamos nos lembrar. Isso, homens, se aplica a nós e também às mulheres. A esposa que nós devemos gozar também é a esposa que nós devemos amar. Talvez, por alguma circunstância, esteja difícil se deleitar na sua esposa ou no seu marido neste exato momento. Mas será que, como discípulos de Cristo, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, vocês conseguem obedecer à ordem de Deus de amar um ao outro? De amar o seu irmão em Cristo? Isso implica em perdoar uns aos outros, como Deus nos tem perdoado em Cristo, de forma graciosa, sem que o outro sequer mereça o perdão. Isso significa amar com o mesmo amor custoso e sacrificial que Jesus Cristo demonstrou quando Ele se esvaziou de si mesmo e obedeceu ao Pai até a morte, e morte humilhante de cruz. Nós devemos morrer para nós mesmos, por amor ao outro. E isso é especialmente verdade em relação àqueles com quem nós somos uma só carne. É exatamente nestes momentos difíceis, quando é difícil ter prazer no marido ou na esposa, é que nós temos as verdadeiras oportunidades de amar. Vocês já me ouviram falar isso aqui algumas vezes, e eu não me canso de repetir. Às vezes a Josi me pergunta: você me ama? E eu digo com todas as minhas forças, principalmente quando eu te odeio. São nos momentos que eu menos tenho motivo para amá-la. Isso não acontece na minha vida com muita frequência, não. Eu dou motivos para ela não me amar, mas ela não me dá quase nenhum, não. Mas quando ela dá, são os motivos que eu realmente posso amá-la de fato. Negar a mim mesmo e entregar-me a ela. Meus irmãos, amor e prazer andam juntos, como eu já disse. Maridos, esposas, se vocês estão em Cristo, está difícil ter prazer um no outro agora. Peçam a Deus mais da graça que vocês já receberam. E então vocês vão se amar como mandamento dado a cada um de nós. E amando-se, façam todo o esforço consciente até que o Espírito lhes converta, acalme e cure os corações, e vocês voltem a experimentar o prazer na presença um do outro. Deus quer que nós tenhamos prazer e alegria nestas doçuras da vida, tais como beber, comer, tais como vestir-se com beleza, tais como ter prazer na companhia do nosso cônjuge. A pergunta é: quando Deus quer que nós tenhamos esse tipo de prazer? O pregador nos responde na continuação do versículo 9. Todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Aqui a palavra traduzida por fugaz é a mesma para vaidade, rebel, que é a palavra usada em todo o livro de Eclesiastes. Aqui a palavra não significa uma vida sem sentido, de correr atrás do vento, mas simplesmente que a vida é breve como um sopro. É por isso que nós devemos sim aprender a sabedoria para lidar com as dores e as vaidades deste mundo, mas nós também precisamos diariamente dedicar todos os dias para desfrutar das doçuras da vida, enquanto o nosso vapor, a nossa vida, não passa. E por que nós devemos diariamente fruir destes pequenos prazeres lícitos que Deus se agrada em nos ver desfrutando? Porque esta é a sua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Final do versículo 9. Meus queridos, não usufruir destes prazeres por estar ocupado demais ou por achar que são pecaminosos significa rejeitar o salário que Deus planejou para o seu povo neste mundo. A vida, ela é uma vida de prazeres, mas a vida não é uma vida de prazer ocioso. É por isso que o pregador parece equilibrar o seu ensino sobre alegria com o trabalho jubiloso. Nós não podemos ser nem hedonistas mundanos, nem escravos do trabalho. Tem
Tem pessoas, e talvez vocês conheçam alguns assim, que vivem para trabalhar, ao invés de trabalhar para viver. Essas pessoas estão sempre procrastinando as férias. Elas sempre têm uma desculpa pronta para não viajar com as famílias. Elas sempre estão financeiramente apertadas demais para dar a si mesmos e aos seus familiares os pequenos prazeres ordenados por Deus, como pagamento pelos trabalhos que nós realizamos, pelos sofrimentos e fadigas que passamos neste mundo caído. Essas pessoas nunca têm tempo para a vida familiar. Sempre tem algum trabalho antes de priorizar os desígnios de Deus. Meus queridos, à luz da eternidade, a vida terrena, ela é muito breve. Ela é um sopro que logo passa sem deixar vestígio. É por isso que nós precisamos aprender a desfrutar hoje, a cada dia, destes pequenos prazeres lícitos que Deus ordenou como nosso salário durante os nossos poucos anos de vida sobre a face da terra. Mas se nós quisermos receber essas doces recompensas que Deus ordenou para nós, nós também precisamos trabalhar, sem preguiça e sem negligência. É isso que está escrito no princípio do versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze, conforme as tuas forças. Como crentes, nós precisamos nos lembrar o tempo todo, contrariando a nossa cultura, de que o trabalho não é uma maldição, é uma bênção de Deus. O cansaço é uma maldição, mas o trabalho não, porque o trabalho foi ordenado antes que houvesse pecado. E meus queridos, se alegrem em saber disso. Na ressurreição, o trabalho é tão bem quisto por Deus que nós continuaremos trabalhando. Quando lá em Mateus 25, 21, o Senhor Jesus Cristo declara: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Onde é esse pouco? Na terra. Onde é que Ele vai te colocar sobre muito? Na glória. Entra no gozo do teu Senhor. Essas palavras, elas trazem a ideia de uma responsabilidade aumentada na eternidade. Implica em dizer que os fiéis, eles vão ser chamados a trabalhar na administração dos bens do seu Senhor na glória. Mas lá não haverá mais cansaço, somente prazer no nosso trabalho. E quando o pregador fala do trabalho, ele nos ensina duas coisas. Primeiro, nós não devemos ser preguiçosos. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze. Spurgeon, quando ele pregou nesse versículo, ele contou a história de um jovem que sonhava ser missionário na Índia e ali escrever sermões eloquentes. Então Spurgeon disse: meu caro amigo, por que você não tenta primeiro pregar aqui nas ruas de Londres? E então, veja se consegue ser eloquente aqui. Muitas vezes, nós estamos desejando o trabalho glorioso que está longe do alcance das nossas mãos, ser missionário do outro lado do mundo. Ao passo que nós recusamos fazer o trabalho que Deus colocou ao alcance das nossas mãos, pregar o Evangelho aos descrentes ao nosso redor. Meus irmãos, o que Deus nos traz, nós devemos fazer. E não inventar desculpas para isso. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não consigo. Tudo quanto te vier às mãos, faze. Não seja preguiçoso, não dê desculpas, faça. São responsabilidades que Deus te confiou, não transfira para outros, faça. Cuide da sua casa, cuide da sua igreja, cuide dos seus filhos. Mães, não terceirizem a criação dos seus filhos. Faça o trabalho que Deus trouxe às suas mãos. E eu sei que existem circunstâncias por causa do pecado que exigem isso de muitas mães. Mas não sendo esse o caso, não dê a outros o trabalho que Deus colocou nas suas mãos. O segundo aspecto do trabalho que nós devemos entender é que nós não devemos ser negligentes. Faze conforme as tuas forças.
Eu sempre digo aos meus filhos lá em casa, o Samuel está aqui, a Carol está aqui. Eu falo isso para eles, eu nunca vou exigir de vocês mais do que vocês podem me oferecer. Mas eu jamais aceito dos meus filhos menos do que tudo o que eles são capazes de fazer. O que eles podem fazer, eles precisam fazer. O que eles sabem fazer de forma excelente, eu não aceito menos do que a excelência. Mas como é fácil nós nos tornarmos medíocres e negligentes, na verdade? Pense no trabalho que Deus tem colocado nas suas mãos. Na sua profissão. Na sua vocação como marido, como esposa, como filhos, como estudante. Pense no seu trabalho como trabalhador na seara de Cristo. Agora responda a si mesmo. Você tem feito o que Deus tem posto nas suas mãos para fazer? Ou você tem estado de braços cruzados, ocioso? E mais, você está fazendo com 100% isso para Deus? Ou você está oferecendo para Ele menos do que você pode oferecer? O puritano William Perks, ele disse o seguinte: nós devemos estar atentos a 2 pecados condenáveis em relação ao trabalho. O primeiro é o ócio, quando nós negligenciamos ou omitimos as obrigações ao nosso chamado. O segundo é o desleixo, quando elas são realizadas de forma desleixada e descuidada. Meus queridos, Deus quer sim que nós desfrutemos das doçuras da vida como uma porção pelo nosso trabalho que nós fazemos nesta vida debaixo do sol. Mas nós devemos nos dar ao trabalho de modo que não seja ocioso e nem desleixado. Ele não quer que nós tenhamos vidas amarguradas, vidas sem prazer ou alegria. Apesar do pecado, meus irmãos, o mundo ainda é o mundo de Deus, um mundo cheio de beleza e de bondade de Deus. E nós fomos criados para fruir destas bondades como uma porção de Deus para as nossas vidas. É por isso que aqui tem uma aplicação para nós. Não recuse as boas dádivas que Deus derrama sobre a sua vida. O Senhor ordenou os prazeres para o nosso deleite e como recompensa enquanto nós vivemos neste mundo. Mas é claro que a gente precisa entender que há alguns prazeres que nós devemos nos negar a nós mesmos. Não porque eles são pecaminosos em si, e nem mesmo como uma regra universal para todos os crentes, mas por uma questão de sabedoria pessoal. Lembra das palavras de Paulo? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Por exemplo, uma pessoa, talvez seja prudente para uma pessoa iracunda, evitar alguns tipos de jogos que talvez sejam altamente competitivos. Se toda vez que essa pessoa vai brincar, jogar, ela entra em briga com alguém. Ou talvez, alguém com histórico de embriaguez deva comprometer-se a não beber nem mesmo socialmente. Mas essas devem ser as exceções, não a regra geral. O que a Bíblia nos ensina como padrão é que tudo o que Deus criou, Paulo ensina isso em 1 Timóteo 4,4, tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Quando nós desfrutamos os prazeres legítimos de uma forma que honra a Deus, ou melhor, quando nós desfrutamos esses prazeres assim, de modo que santifica o nome do Senhor, nós oramos com verdadeira gratidão a Deus. Mas quando nós buscamos esses prazeres de uma forma pecaminosa, nós sentimos vergonha de nos lembrar de Deus. Portanto, não recuse essas dádivas terrenas que Deus nos quer dar, mas só as receba se elas te fazem crescer em santificação e em amor ao Deus triuno, único e verdadeiro. Se elas te roubam santificação e amor a Deus, é prudente que, ainda que elas sejam lícitas, talvez não convenha a você.
Nós devemos desfrutar as doçuras da vida porque Deus já se agrada do nosso santo prazer, porque as alegrias terrenas são a nossa recompensa no mundo, mas nós precisamos desfrutar destas doçuras com a consciência de que os nossos dias estão contados. Esse é o nosso terceiro e último ponto. E ele é breve. Versículo 10, a parte B. Porque no além, para onde vais? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Essas palavras do pregador podem passar a impressão de que ele está negando a vida pós-morte. Mas aqui a gente precisa ter em mente que o pregador não está tentando responder as nossas perguntas sobre o que acontece depois que nós morremos. Não. Ele está apenas dizendo que todos nós um dia morreremos. E que quando isso acontecer, será o fim do nosso trabalho na terra. O fim de tudo que nós sabemos, o fim de tudo que nós conhecemos, o fim de tudo que está acontecendo no mundo, o fim dos nossos prazeres terrenos. Meus irmãos, os nossos dias eles estão escritos e contados. E se é verdade, e é verdade segundo os Salmos, se é verdade que o nosso tempo para trabalhar e ter prazer neste mundo é limitado, então nós precisamos ter a certeza de que nós já realizamos ou iremos realizar o mais importante trabalho e dar à nossa alma o maior de todos os prazeres, que é a vida eterna. Que nós recebemos por meio do arrependimento dos nossos pecados e pela fé no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Se nós tivermos isso em mente, se nós mantivermos o foco que os nossos dias estão contados e vivermos uma vida no pleno arrependimento dos nossos pecados e na total confiança e obediência ao Senhor Jesus Cristo, então nós iremos desfrutar, ainda na terra dos viventes, o pleno conhecimento de Deus, que é a vida eterna. E também nós poderemos experimentar e desfrutar com liberdade destas alegrias lícitas que Deus planejou dar a cada um dos seus filhos, enquanto nós trabalhamos para o Senhor Jesus Cristo neste mundo, compartilhando o Evangelho, amando o nosso próximo, fazendo todas as coisas conforme a nossa força, segundo tudo que Deus trouxer às nossas mãos para o crescimento do reino de Deus sobre a face da terra. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse algo semelhante a isso. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Depois que nós morrermos, nós não poderemos mais nada. Por isso desfrutemos agora das boas dádivas do Senhor. Por isso trabalhemos agora para acumularmos tesouro nos céus. Aquele comentário que o Samuel fez sobre o doce de leite, mamãe, ficou excelente, mas eu acho que a senhora exagerou um pouquinho no açúcar. Porque quando a gente come, dá uma impressão de salgado. Isso pode até parecer engraçado, mas deve nos fazer refletir a respeito de que a vida, de fato, é feita de momentos amargos, mas também de momentos doces. E hoje o pregador se dedicou a nos ensinar a desfrutarmos das doçuras da vida, das doçuras dessa vida terrena, mas à luz da eternidade. Os prazeres, meus queridos, também têm o seu lugar na vida conforme os planos de Deus para o seu povo. E na verdade, eu me atrevo a dizer que desfrutar os prazeres de forma lícita fará com que nós nos tornemos pessoas mais preparadas para a eternidade. Os nossos prazeres terrenos, eles estão nos dizendo que nós somos feitos para outro mundo. Cada dia de trabalho nos aproxima do verdadeiro descanso eterno. Cada boa refeição é um lembrete que nós somos convidados para o último e o melhor dos banquetes. Cada festa centrada em Deus antecipa a celebração celestial que não terá fim no dia do Senhor. E o casamento, ele também nos prepara para a gloriosa festa das bodas do Cordeiro, na qual nós, a Igreja de Cristo, seremos apresentados cheios de toda glória e sem qualquer feiura do pecado. Os prazeres dessa vida nos fazem refletir nos prazeres eternos. Meus queridos, um dia nós iremos partir deste mundo.
E se nós estivermos em Cristo, e somente os que estiverem em Cristo irão abrir os seus olhos em plena alegria diante do nosso Redentor. E naquele dia, nós não experimentaremos mais, não serão mais os prazeres transitórios deste mundo, mas será o perfeito amor de Deus, a nossa porção pela eternidade e pelos séculos dos séculos. A alegria plena coroará a nossa cabeça, e então nós vamos descansar definitivamente no Senhor Jesus para sempre. Quando nós recebermos esses prazeres do céu, então nós vamos entender que o que nós estamos experimentando, ou estávamos experimentando aqui, agora na terra, era um antegozo e uma preparação para tudo aquilo que está reservado para os santos na eternidade. Cada alegria terrena é uma antecipação de algo melhor que está por vir. Uma antecipação daquilo que nós encontraremos no paraíso, no novo céu, nos novos céus e na nova terra, onde Deus nos prometeu os prazeres eternos. É por isso que nós devemos refletir que até que chegue esse dia, porque a vida é sim amarga, mas também doce em Cristo. Nós somos chamados a desfrutar de forma santa das doçuras da vida que Deus nos deu enquanto nós vivemos. Que o Senhor nos abençoe.